Nesse vídeo eu vou mostrar o processo de criação de um rack miniatura. Comecei pesquisando um pouco na internet para tentar lembrar como eram os hacks do fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Não me baseei em nenhum modelo específico, para isso eu montei meu próprio hack, já com as divisões que eu queria, porque eu vou fazer as miniaturas para compor ele depois. Depois de alguns ajustes, eu criei esse hackzinho aí. Para isso eu cortei alguns papelões retangulares para fazer tanto a base do rack quanto as colunas. Como vocês podem ver aí na imagem, eu cortei 5 papelões do mesmo tamanho e da mesma profundidade, mesma largura. A ideia inicial era fazer dessa maneira, né? Ficar tudo igual, uniforme. Só que conforme vai passando o projeto, eu fiz algumas alterações que eu vou explicando ao longo do vídeo. Para fazer esse topo do rack, eu peguei um papelão menor e dividi em dois. Dividi exatamente ao meio para que a altura ficasse igual dos dois lados. Aqui eu estava tentando visualizar mais ou menos a distância entre um e outro para cortar o tampo que iria no topo. Eu fui determinando a proporção das coisas no olhômetro mesmo. Esses papelões menores são para a parte de colocar CD ali na lateral. Com tudo cortado, foi a hora de colar os papéis para fazer o acabamento. As partes que ficariam na vertical, eu colei com papel de bula de remédio. E as partes que ficariam na horizontal, eu colei com papéis de revista, só para diferenciar mesmo, para não fazer confusão. Aqui eu já estou medindo para fazer a parte de colocar CD. Como eu não faço ideia de como chama essa partezinha, eu chamo às vezes de prateleira de CD ou parte de colocar CDs mesmo. Eu medi ali mais ou menos, dava 1 centímetro de largura no que eu queria, né? Então eu fiz uma marcação para fazer os dois lados da partezinha de colocar CD. Então coloquei ali 1 centímetro de largura de um lado, um espaço entre elas e depois mais 1 centímetro. Para medir a altura, eu só calculei mais ou menos ali o tamanho do que eu queria dessa prateleira de CDs. Com todas as marcações feitas, aí eu desenhei 2 retângulos com 1 centímetro de largura. Depois eu retirei o centro delas, só para deixar a moldura em volta, e colei algumas tirinhas de papel nessas laterais para reforçar a estrutura da prateleira de CDs. Depois eu peguei alguns papéis, cortei e fui dobrando até ficar na grossura que eu queria para simular a prateleira de CDs. Colei dos dois lados ao mesmo tempo para ficar na mesma proporção. Depois de colado, foi só cortar os excessos que estavam passando ali da moldura da prateleira. Depois foi só cortar para destacar as duas prateleiras. Depois é só pintar da cor que você preferir. Para criar as prateleiras do rack, eu medi mais ou menos a altura que eu queria, fui fazendo a marcação nos papelões. Com as marcações feitas, eu fui colando as tirinhas de papelão para criar as prateleiras. Para fazer a prateleira, eu peguei um papelão um pouco mais fino, medi a largura e a profundidade. A ideia inicial era fazer prateleiras removíveis, mas acabei mudando de ideia e deixando elas fixas. Como eu mudei de ideia, eu tentei fazer a prateleira ficar um pouquinho mais grossa, então cortei o papelão do mesmo tamanho das prateleiras que eu já tinha feito, colei um papelão menor no meio ali para ficar um pouquinho mais grosso. Depois foi só colar uma parte na outra direto no rack. E aí foi colando os papéis para fazer o acabamento das prateleiras também. Colei a parte de cima do topo e enquanto ele ia secando, eu ia pintando as outras partes do rack. A primeira demão de tinta do rack foi com amarelo, porque meu branco já estava acabando, mas eu recomendo que use o branco primeiro. Aqui, como vocês podem ver, as colunas estão chegando no final da base. Depois de ter pintado tudo de amarelo, fiquei encarando isso aí, não gostei muito do resultado, ficou muito parecido com uma estante comum, então eu resolvi mudar e cortei um pedaço ali dessas colunas verticais. Um cortezinho pequeno, como vocês podem ver aqui. Eu fui pintando de marfim, porque o cenário que eu tô montando da casinha
estava muito escuro e eu achei que se eu criasse um hack de mogno, ele ia ficar mais escuro ainda, muito pesado. Então eu resolvi fazer essa pintura em marfim. Com todas as partes pintadas, eu fui colando as peças. Para a prateleira de CDs, eu coloquei um pedacinho de papelão ali embaixo, só para deixá-las da mesma altura. Colei uma de frente para a outra. Depois fui colando o resto, a parte do meio e o topo do hack. Para fazer a parte de trás do hack, eu peguei um papelão de caixa de sabonete e cortei em tamanhos diferentes, só para ir fechando ali no fundo. Fiz a marcação ali para fazer 2 furos, por onde passam os cabos em um hack verdadeiro. Furei e colei essa parte e também colei um papelão ali fechando a parte de CDs. Para fazer a parte de trás eu usei uma caixa de pasta de dente. Esse tom de marrom lembra muito aquela madeira que vai atrás dos hacks. Cortei 2 tiras de tamanhos iguais e colei no fundo, fazendo a marcação do furo ali, respeitando exatamente onde tinha já os furos do hack. Depois dessa parte colada, ficou assim. Colei tiras de caixa de pasta de dente na parte de baixo também. Uma tirinha dessa caixa de papelão que sobrou, eu medi meio centímetro nela e dividi em 4 partes iguais. Depois eu enrolei essas tirinhas e fiz 4 pezinhos para colocar no hack. O primeiro hack ficou desse jeitinho aí. Porém, no cenário eu achei que ficou desproporcional com relação aos outros objetos. Para resolver isso, eu só diminuí a altura do topo. E no final de tudo, o hack ficou assim. Eu gostei do resultado final, porque eu acho que vai ficar muito bom para fazer os outros objetos. Então, se gosta desse conteúdo e quer ver mais desses objetos que eu vou criar, por favor, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo e deixe um comentário de qual objeto fim dos anos 90, começo dos anos 2000 que você gostaria de ver aqui nesse cenário. Até o próximo vídeo.